Fala rapaziada, tudo bem? Estamos aqui num formato de vídeo, tem corte de live, formato de vídeo aqui com vocês para falar um pouco de Botafogo, para falar um pouco desse Super Mundial. Estou aqui com meu amigo Vitor e com o Igor. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Caio. Boa noite, Igor. Que eu acredito que esteja muito feliz com a classificação do time dele. Muito feliz é forte. Boa noite. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Salve, vambora. Bom, e no grupo da morte, quem matou foi o Botafogo, né não, Igor? Cara, é isso. Eu não vou bancar o chato aqui não, velho. Eu tô feliz. Baita classificação, baita momento do Botafogo. É, foi o que eu falei. Acho que quando saiu o sorteio, quando começou o campeonato, acho que qualquer um assinaria, ó, o Botafogo vai passar em segundo. Pô, na hora, tranquilo, beleza. Ainda mais da maneira que foi, com a vitória espetacular em cima do PSG e tal. É, fica o gostinho amargo, vou ser sincero, eu como torcedor, assim, hoje fiquei meio revoltado, agora já passou, mas durante o jogo, assim, no pós-jogo, assim, eu mais... E eu não gostei disso não, tá? Eu não queria ter sentido isso, mas tô sendo sincero aqui com meus sentimentos, eu queria ter curtido mais a classificação hoje, depois do jogo, mas assim, o que eu vivi no jogo do PSG e tal, nem se compara, tá? É absurdo, muito, muito inacreditável. Mas hoje eu queria ter curtido um pouquinho mais a classificação. Fiquei um pouco revoltado, sim. O final ali, depois do gol do Atlético, foi meio que aquele luto, né? De tu ficar olhando pra televisão, tipo, pá. Mas agora já passou, já dá pra curtir a classificação, enfim, foi só na hora mesmo. E vambora, não tem muito o que fazer, não. É um campeonato absurdamente complicado e legal também por causa disso. E, enfim, não dá muito pra ficar escolhendo adversário, não. Claro, quanto mais longe, mais fácil você puder chegar, melhor. Mas vambora, vamos pra cima e feliz, feliz. Ô Vitor, eu acho que todo mundo aqui concorda que é surpreendente essa classificação do Botafogo. Acho que Cara, estamos não todos tem de como, acordo assim, que vamos ser sinceros, Caio. Não tem nenhum babaca aqui, né? Ninguém vai bancar o espertão e falar, eu falei que o Botafogo ia passar. Não falamos e a gente acreditava que daria jogo. Eu achei que o Botafogo poderia passar num outro cenário, que era vencendo o Atlético de Madrid, não vencendo o PSG. O Botafogo inverteu a ordem. E, Vitor, rapidinho, desculpa te interromper, só pra eu queria aproveitar e fazer um comentário também. Cara, e eu vi muita gente falando, né, que a imprensa menosprezou o Botafogo, desrespeitou o Botafogo, piriri, pororó. Mas, cara, sinceramente, eu acho que qualquer jornalista, tá? Não tô falando de torcedor. O torcedor é paixão, é isso mesmo. E ele falou: a gente vai ganhar de todo mundo, vamos passar em primeiro, vamos fazer 3-0 no PSG e tudo mais. Falando, jornalistas que analisam e trabalham com futebol, que falaram que o Botafogo ia ganhar do PSG, ou que o Botafogo iria se classificar nesse grupo, ou tá jogando pra torcida ou não entende nada de bola. Então, assim, qualquer coisa. E não é desrespeito e nem menosprezo ao Botafogo, não, tá? Muito pelo contrário. Por isso, falando, torcida, tá certinho, irmão. Vai ganhar 7-0 do PSG, 8 do Atlético de Madrid e vai ser campeão mundial. É isso. Agora, se você trabalha com futebol, se você tem responsabilidade no microfone como jornalista, e você falou, o Botafogo vai ganhar do PSG, ou o Botafogo vai se classificar, ou você não entende nada de bola, ou você tá querendo fazer média pra torcida, porque não tem condição nenhuma, assim. Dois e- pontos para destacar dessa fala do Igor, tá? O primeiro, não lembro quem foi na ESPN, também achei um pouco desrespeitoso falar, eu consigo te garantir que o Botafogo vai perder, só não sei de quanto, de pelo menos 2, 3, eu achei um pouco de desrespeito. Apesar de, meu palpite, eu fiz a live com o Igor, nosso palpite era a vitória do PSG. Dando o jogo, equilibrado, mas ele era a vitória do PSG. E a gente assim, fez se o PSG... corte lá. Vocês falaram que ia Isso, ser equilibrado, que não ia exato. ser 5-0, que ia ser uma porrada. E assim, também destacar que se jogar mais 10 vezes, PSG e Botafogo, eu vou achar que o PSG é favorito. Não adianta. O Botafogo pode ganhar, ganhou essa agora. Se jogar de novo, eu vou achar que o PSG é favorito. PSG e Flamengo, eu vou achar que o PSG é favorito. Se tiver esse possível, que é um possível cruzamento nas possíveis quartas, eu vou achar que o PSG é favorito, irmão. Pode passar? Pode. Assim, a gente tá defendendo aqui desde o início que vai dar jogo. Desde o início a gente tá falando que dá para ganhar, que dá para avançar, que dá para ir mais longe do que se imagina. E tá acontecendo de fato. A gente pode ter todos os brasileiros passando. E outra coisa para destacar também. O Igor falou da frustração dele, eu entendo o que ele sentiu, assim, de estar frustrado, porque, pô, tu ganha do PSG e tu não conseguiu segurar um empate, ainda mais da forma que foi, acho que a gente pode debater, vi muita gente batendo muito no ponte, cara. E assim, eu não achei falha exclusivamente dele, não, tá? Posso estar maluco, eu achei mais um bagulho geral,
É um gol bobo. Não achei que o Botafogo jogou mal contra o Atlético de Madrid, falando assim do jogo. Vi muita gente falando, o Botafogo jogou muito mal. Pelo contrário, se você pegar as grandes chances da partida, foi o Botafogo que teve, gente. Eu A ia diferença é falar que isso. a diferença é que do outro lado, não é menosprezando o John, tá? Muita gente votou no John no mano a mano contra o Black e eu achei loucura. Não dá, pô. O Oblak é top 3 do mundo há muitos e muitos anos. E é um goleiro absurdo. As defesas do Oblak são defesas absurdas, absurdas. E é um cara que é top 3 goleiros do mundo há muito tempo. A defesa que ele fez no chute do Igor é loucura. E a do Savarino também, fez igual o Everaldo. Não, primeiro que o Everaldo nem chutou. Segundo que também tem muito mérito do Oblak na defesa. Então, o Botafogo jogou em transição, de fato, deixou o Atlético de Madrid com a bola, que parecia um time de eletricista, só chuveirinho, pro Sorlote tentar alguma coisa. Esse Sorlote é uma merda, desculpa o termo. Ele é muito ruim, pô. Esse cara é muito ruim. E aí o sentimento ficou pra mim, tá? Posso até, não queria entrar nesse assunto, mas vou falar pro Igor. Cara, o Sorlote foi 35 milhões. Não te pega não, o Igor Jesus, seu mesmo valor? Cara, eu tava vendo isso hoje, mas em outra comparação, assim, o Nicolas Jackson custou ao Chelsea 37 também, tá ligado? Então, infelizmente, o futebol, a nossa moeda não vale nada, tá ligado? E um cara como o Estevão, por exemplo, que pra mim é um jogador muito, muito diferente, foi 45, tá ligado? Então, tipo assim, se você, 10, o Estevão vale 10 milhões de euros a mais do que o Nicolas Jackson, do que o Sorloth, então, infelizmente, é o mercado que a gente vive e tal. Mas, cara, a chance do Savarino eu achei mais gol perdido do que defesa do Black, pra ser sincero. Eu acho que ele telegrafou demais o que ele ia fazer. Sim, ele sai na cara do goleiro o tempo inteiro jogando o corpo pra cá, pra bater lá. Mas, assim, sem crucificar o cara também, não tem porquê disso. A do Igor Jesus, realmente, assim, é uma linda jogada do Botafogo, linda, linda. É uma das únicas escapadas do Botafogo no segundo tempo. Eu acho que o Botafogo começou o jogo muito bem. Acho que até ali os 20, 30 minutos do primeiro tempo foi até melhor do que o Atlético de Madrid, na minha opinião. Acho que o Botafogo estava mais perto do 1-0 do que o Atlético de Madrid de fazer o gol. E no segundo tempo, cara, eu acho que o time caiu muito de produção, assim. Eu não sei se foi a parte física, eu não consegui identificar isso. Não sei se foi o Atlético começou a se impor mais. Enfim, eu achei que caiu muito. Quando, com as entradas principalmente do Montoro, o time melhora bastante na vaga do Savarino. O time melhora muito, inclusive é dele a jogada, né? Não dele especificamente, mas ele que acha um passe pro Cuiabano para essa defesa aí do Oblak no chute do Igor Jesus, que ali não tem o que fazer, realmente. Todo mundo fez tudo certo, assim. O cruzamento do Cuiabano é bom, o Igor, finalização espetacular, e a defesa do Oblak é absurda também. E você falou sobre o Ponte, cara. Eu acho que nem é no lance específico do gol, assim, que a bola tava dominada por ele tenta fazer um drible na lateral no meio de dois jogadores do Atlético, passar no meio de dois, perde a bola e na sequência da jogada acaba saindo o gol do Atlético de Madrid, talvez até por isso. Eu achei também que ele entrou um pouco nervoso, assim, da bola, querer se livrar rápido da bola, de ter medo de perder a bola e tal. Coisa que eu não vi em outros jogadores, como o Montoro, por exemplo, que é um moleque de 18 anos, que estreou contra o PSG, entrou agora de novo. Eu falei, pô, o moleque deve estar se tremendo todo, né? Vai pegar a bola e soltar. Pega a bola e solta. Dominou a bola, driblou, conseguiu segurar. O Newton entrou muito bem também, com personalidade. Bola não queimou no pé. Já o Ponte eu senti um pouco disso também, mas o Vitinho tava esgotado, pediu pra sair, não tinha muito o que fazer também. E assim, não dá para crucificar em cima de um jogador, não. O Atlético estava bem melhor no segundo tempo. Parecia realmente a questão de tempo o gol sair. Se o Atlético fosse um pouquinho mais competente, o gol já deveria ter saído até antes do que saiu. E é isso, cara. Eu acho que a frustração maior foi pelo chaveamento, na minha opinião, tá? Foi pelo chaveamento mesmo, de você pegar pô, do Palmeiras pro Inter Miami. Para mim tem um abismo de diferença aí. E ainda mais o lado da chave. Né? Então, assim, eu preferia muito pegar o Flamengo mais quartas do que o Bayern, por exemplo. Então, mas assim, é isso, como eu falei, o campeonato desse não tem como ficar escolhendo muito, não. E bora, já tá um campeonato louco, um monte de resultado que a gente não consegue prever também, enfim, muito difícil fazer qualquer tipo de palpite. Ô, Igor, mas você deve estar bem feliz, cara, porque o Botafogo jogou, competiu hoje, novamente, contra o Europeu. Eu acho que eu não consegui assistir o jogo na íntegra, mas eu assisti alguns lances e o Botafogo teve oportunidades claras, claras, como essa do Savarino, assim, oportunidade claríssima. O Botafogo poderia ter saído com a vitória novamente. Transicionou muito bem, eu acho que o Botafogo jogou bem novamente, mas hoje a bola não entrou, né? Teve esse azar que hoje a bola não entrou. E eu acho que, assim, o pior, comparado ao jogo do PSG, nem foi a parte ofensiva, tá? Como a gente falou que o Botafogo teve chances, assim. No finalzinho do jogo, teve alguns contra-ataques que não chegaram a ser finalização, pra gente contar como gol perdido e tal. Mas faltou um último passe, um último domínio, um último capricho que poderia ter saído na cara do gol. Mas eu acho que defensivamente o Botafogo sofreu muito, muito, muito mais do que contra o PSG, assim. E não de grandes chances, tá? Eu acho que, assim, de grandes chances do Atlético de Madrid.
Tem uma de letra do Griezmann já na segunda etapa, uma de cabeça do Sorloth, mas no primeiro tempo, por exemplo, não teve grande chance. Mas é aquilo que eu falo, inclusive na live da seleção brasileira eu sempre falei isso, né? Da bola ficar passando na área o tempo todo. Cruzamento pra lá, cruzamento pra cá, e toda hora era o lance do pênalti, que é anulado pelo VAR. Era essa forma. Tem uma outra, um possível pênalti no Julián Alves, que ele vai bater, o Alan trava, e depois o Barbosa tira a bola, sobra uma trava assim no pé, e de repente um VAR ali poderia tentar chamar. Então essa bola que fica passando toda hora dentro da área, tira pra lá, tira pra cá, pode pegar numa mão, pode ter um lance igual teve o do Gregory, foi um pênalti totalmente sem querer, mas que acontece porque a bola tá toda hora ali perto do gol do Botafogo. Eu acho que isso o Botafogo se Mas defendeu muito mal hoje e não aconteceu contra o Paris Saint-Germain. Esse volume de jogo, parece que o Atlético de Madrid teve muito mais do que o PSG teve. E o PSG tem muito mais repertório ofensivo do que o Atlético de Madrid, então era para ser ao contrário. Mas hoje, assim, não foram grandes chances do Atlético de Madrid, mas teve esse volume que o Botafogo permitiu que o Atlético tivesse. E foi Ô, Igor, exatamente assim que saiu o gol, né? Um bate e exato. rebate ali, bola dentro da Exatamente. área, conseguiu sair em O direção à cruzamento linha da de fundo. esquerda, o jogador nem olha pra dentro da área, assim, ele faz o drible e dá um bico pra dentro da área, o Griezmann aparece sozinho na segunda trave. Eu queria destacar também, Igor, isso que você falou do pênalti. Graças a Deus, o Sorloth é muito burro e ele conseguiu empurrar o jogador assim. Assim, vou ser bem sincero, na minha arbitragem, eu marcaria o pênalti, tá? Eu não marcaria Também, essa falta, não. eu também. Mas acho que tem elemento para marcar falta, porque além de não de fazer a disputa, ele faz claramente o movimento de empurrar, né? Então aí dá muita margem. E é um pênalti também muito azarado, mano. Porque assim, se Muito. fosse aquele pênalti que o Gregory tenta chutar e acerta a canela do jogador, por exemplo, tudo bem, aí é erro. Mas assim, ele não acerta a canela na hora que o pé volta pro chão, ele ia botar o pé na grama. Só que ele deu azar que o pé do Julian Alves estava ali embaixo, assim, é muito azar. Mas eu também, pra mim, manteria o pênalti. Eu não acho que aquela falta ali fosse pra anular o pênalti, não. Bom, E o Gregory que tá fora, né? Pô, isso também foi. Outra coisa que ajudou a pesar esse clima foi essa parada também, né? E assim, ele tinha feito uma falta 2 minutos antes, E era que para todo mundo amarelo. ficou assim, vai tomar, o juiz não deu. E aí ele toma num lance fazendo cera, assim, que ele vai bater uma falta, deixa a bola pra trás, assim, num lance. 2 minutos faltando. Tinha que tomar 2 gols. Exatamente. Exatamente. e falando do Gregory fora no próximo jogo, eu quero saber a expectativa de vocês, agora que o Botafogo classifica no grupo da morte. Quero saber como tá a expectativa de vocês pro próximo confronto, possível confronto aí. Vou deixar o Igor falar primeiro, porque ele torce, mas já adiantando que eu acho 50-50, tá? Cara, provavelmente vai ser o Palmeiras, né? Cara, eu não sei o que esperar, de verdade, assim, eu acho muito 50-50 também. Eu não queria pegar o Palmeiras, tá? De jeito nenhum. É, e- Porque por ser um confronto caseiro já é ruim, e por ser o Palmeiras ainda é um time que tá bem, é um time de mata-mata, é um time, enfim, muito cascudo, um elenco muito bom, muito bom. É um dos melhores elencos aí dos últimos anos do Palmeiras, que, sem dúvidas, acho que é o melhor elenco que o Abel teve na mão nessa era aí. É, cara, é isso. Eu acho que é muito 50-50. Acho que vai muito depender ali do jogo, dos pequenos fatos que acontecem. Não sei se o Botafogo vai continuar com esse estilo reativo que usou contra o PSG e contra o Atlético. Se o Botafogo vai tentar propor mais um jogo. O primeiro jogo do Renato Paiva lá no Allianz foi contra o Palmeiras e o Botafogo foi bem reativo e jogou muito bem. Nos contra-ataques, mas assim, isso já tem muito tempo, já mudou muita coisa de lá pra cá, principalmente no Botafogo. Então, cara, não sei, eu acho que vai ser um grande confronto, tá? De qualquer forma, não vejo um 3-0 para nenhum dos lados, um 2-0 como não tem sido os confrontos entre Botafogo e Palmeiras, tem sido muito equilibrado. Os últimos, o Botafogo tem levado vantagem, né? Principalmente no ano passado, e o desse ano empatou fora de casa. Então, assim, muito 50-50, não consigo cravar palpite nenhum. E isso que o Igor falou, eu queria destacar também que além de ser um confronto 50-50, é um confronto doméstico que é aquele que pesa, né? Que dói na alma. Tipo, pô, se o Botafogo passa, por exemplo, o Botafogo anda em São Paulo como rei. Comparando Palmeiras e São Paulo, que eliminou o São Paulo na última Libertadores, já vai ter eliminado o Palmeiras na última Libertadores, ganhou no último brasileiro dentro, lá no Allianz, vai ter passado na Copa do Mundo, só que assim, se perde, cara, não tem o que fazer. Eu tava conversando com uns amigos no sábado, tava toda essa possibilidade de Botafogo e Flamengo numas quartas e tal. Falei assim, cara, tem dois lados aí, né? Um, que é melhor você pegar o Flamengo do que o Bayern, por exemplo. Mas assim, pegou o Bayern nas quartas, tomou um 2-0 ali, foi pra casa, tranquilo, acabou, irmão. Fez o que você tinha que fazer, ganhou do PSG, chegou até as quartas, perdeu pro Bayern, tranquilo, acabou, segue o jogo.
Agora, tu chegou nas quartas de final, pegou o Flamengo e caiu, irmão, acabou, filho. É carteirada pra sempre, não tem muito o que fazer. Então, assim, e pros dois lados, serve pros Os dois dois. times, obviamente, né? Então, assim, cara, é complicado. Eu ainda preferia o clássico, tá? Mas difícil. Olha só, eu como flamenguista, eu tava com sentimento misto. Com o sentimento de pegar o Botafogo é bem melhor, bem mais acessível. Não tem, de novo, não tem nenhum babaca aqui. É muito melhor pegar o Sim. Botafogo do que pegar o PSG e é muito melhor pegar o Flamengo do que o Bayern. Mas assim, se perde, acabou minha vida. Eu vou fazer o quê? Eu não piso na faculdade. Entendeu? Eu não piso na faculdade. Eu não piso. Eu não serei cagão, não seria cagão. Se eu pudesse escolher, eu queria o clássico. Mas, né, pelo visto não vai ser possível. E eu e meu pai, a gente tava nesse debate. Ele queria muito o clássico e eu falava, não sei, talvez melhor o PSG. Só que agora, olhando pro chaveamento, inclusive pedi ao Caio, eu posso botar o chaveamento na tela, o chaveamento de momento, Claro, pode sim. pra gente dar uma olhada? Que E assim, digo mais, tá? Eu o sou Enquanto. Botafogo, Chelsea desde pequenininho, nessas oitavas aí, Bayern e Chelsea. o Botafogo ele não só prejudicou a ele, tá ligado? Ele prejudicou todo mundo. Porque o chaveamento ficou ruim pra todo mundo. Porque assim, Foi Flamengo e Botafogo nas exatamente isso que eu quartas falei. era certeza de brasileiro na semi. Acabou a certeza, irmão. Esse é o chaveamento de momento, tá, gente? Não é o que Cara, eu acho que vai acontecer, não. É o do momento. Atualmente está assim. cara, assim que acabou o 8h38, dia jogo, 23/6. Esse é o chaveamento. Exato. acabou o jogo do Botafogo, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o simulador, desesperado, tava cheio de ódio, e fui fazendo, né? Irmão, desesperador. Falei, moleque, o Botafogo acabou com meio mundo aqui, filho. Bizarro, pô. Acabou. Acabou Bizarro. legal. Não tem como. Eu não vejo. Eu tinha a esperança de ter um brasileiro na semi porque teria Flamengo e Botafogo. Eu acho que agora todo mundo morre nas quartas. Cara, assim, o meu simulador tem algumas coisas diferentes disso. Esse é o Ah, atual, Igor. Eu não simulei nada. não, é Esse é o verdade. atual. Entendi. Perfeito, perfeito. Eu acho que o City, por exemplo, vai passar em primeiro. E o Fluminense, pra mim, Eu passa em também. segundo. Entendeu? Não, Mas é o. Fluminense em Bom, segundo? Eu acho que o Borussia Dortmund vai macetar o San. bom, Sei. então só para dar meu destaque aqui com relação a Botafogo e Palmeiras, cara, vai ser um jogo de xadrez. Vai ser um jogo de xadrez e o Botafogo tá sem uma peça importante do seu tabuleiro, que é o Gregory. Calma aí. Vamos destacar também, Caio. A gente tá fazendo antes do jogo do Palmeiras, né? Então a gente não A tem gente não informação. sabe o que vai acontecer. Porém, tem muita gente amarelada, tá? Abel Ferreira, Giai, Gomes, Piquerez, Richard Rios, Felipe Anderson e Veiga. Ou seja, os botafoguenses vão assistir o jogo do Palmeiras Torcendo por cartão. torcendo pro pau quebrar. Irmão, eu não joguei toalha ainda não, tá? Eu sou Lionel Messi, filho. Hoje o homem vai cravar. Um a Mas 0 aí, Inter Miami, ô vambora. Igor, que isso, Igor? Será Aí que é tu tá melhor quebrando pegar a aliança brasileiros, pô. Aí tu tá quebrando a aliança. Melhor pegar o quê? o Messi do que pegar o Palmeiras? Tá de brincadeira comigo, né? Não, Mas, não. Olha pô, só. Eu concordo que o time do Inter Miami é muito pior. Inclusive, é até melhor pro Botafogo, porque a transição defensiva do Inter Miami parece de várzea, parece de pelada, aí o Botafogo O vai deitar. Botafogo tá transicionando Só que muito aí, bem. beleza, o Botafogo faz 4 gols. E se o Messi arruma 5, mano? Que ó. não gostaria de enfrentar o Lionel Messi, não, mano. Pô, mas 10 vezes eu escolho o Inter Miami do que pegar o Palmeiras. Eu acho que dá mais chance de passar, só que é complicado. E aí muda o chaveamento de novo, né? Pô, ainda tem um negócio aí, Porto e Al-Ahly também, né? Tá uma loucura isso aí, né? Todo mundo tem Ah, chance de passar também. O Palmeiras tem mais Enfim, chance de ser primeiro ou terceiro do que ser de segundo. exatamente. Bizarro. bom, mas é isso. Botafogo classificado no grupo da morte. E agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Valeu, galera. Deixa um like, compartilha com seus amigos, manda para aquele viciado em futebol para se inscrever no nosso canal também. E é isso. Um abraço. Tamo junto.